Você tem um print desse extra? Vamos lá, gente. Vamos retomar. Então, peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, eu vou sair daqui. Eu vou pegar uma parte da aula do terceiro ano B, do terceiro B, que aí eu acho que tem uma parte. Seria isso aqui, ou Yadi? Dá uma olhadinha, Yadi. Confirma pra mim. É isso. Dá uma olhadinha pra mim. Qual é a posição relativa? É esse mesmo, né? Qual é a posição relativa da reta de equação em relação à circunferência? Bom, eu vou fazer tudo de novo aqui, porque já foi feito no... Ele foi feito no terceiro B. Aqui é outra realidade, é outra sala. Então, vamos lá. Turma, a posição relativa da reta em relação à circunferência, ela depende daqueles casos que a gente viu. Então, vamos só recordar rapidamente, né, quais eram as posições relativas da reta em relação à circunferência. Quais são as posições relativas de reta à circunferência? Eu tenho aqui uma circunferência. E essa circunferência tem centro no ponto C, certo? Então, você tem as posições das retas em relação à circunferência. Então, essa reta ela pode ser uma reta interna, ou melhor, interna não existe, né? É uma reta secante. E uma reta secante, ela corta a circunferência em dois pontos distintos, que eu vou chamar de ponto A, eu vou chamar um deles de ponto A. Vamos colocar uma letra menor, né? Vamos chamar esses pontos de ponto A e o outro ponto aqui de ponto B. Tá? Eu só estou recordando o que eu falei ontem. Então, isso aqui, ele é o quê? Eles são pontos de intersecção. Então, a reta secante determina na circunferência, né, uma corda AB. Tá? Eu estou fazendo rapidamente aqui. Depois, nós temos uma outra situação de uma reta que intercepta a circunferência no único ponto. Esse ponto aqui é o ponto de tangência. Nós temos aqui uma reta tangente no ponto T. Aqui ela intercepta no único ponto. E por último, né, só para terminar, nós temos aqui uma reta que é exterior. Ela não intercepta a circunferência. Então nós temos aqui, só resumidamente, né, nós temos uma reta secante. Essa reta aqui é uma reta tangente. E por último, uma reta exterior ou externa, né, à circunferência. Nos três casos, o que nós temos aqui? Então, reta secante. A distância é menor do que o raio. Aqui, a distância é igual ao raio. E aqui, a distância é maior que o raio. Que distância que é essa? A distância que nós temos aqui é justamente essa formulinha que está aqui, que sempre nós iremos utilizar. Distância de ponto a reta, onde o ponto que nós vamos utilizar é sempre o centro da circunferência. Mas antes nós precisamos determinar as coordenadas do centro
e do raio dessa circunferência que foi nos dado nesse exercício extra. Então, qual é a posição relativa dessa equação, dessa reta, em relação à circunferência? Gente, essa equação de circunferência é a equação geral. Como a gente determina o centro e o raio quando nós temos aqui a equação da circunferência? Pessoal, nós temos que fazer aqui um comparativo, né? Como é que você determina as coordenadas do centro e do raio? Gente, olha aqui, ó. Quem multiplica o x aqui? O número que multiplica o x é justamente o menos 2x do centro. E nesse caso aqui, no nosso exemplo, o número que multiplica o x é menos 4. Então, isso significa que o menos 2x do centro, esse menos 2x do centro, é igual a menos 4, fazendo um comparativo e fazendo uma igualdade. Então, o número que multiplica o x, que é o menos 2x, é igual a menos 4. Vou resolver isso aqui. E aí, eu vou achar o x do centro. Quem é o x do centro? Menos com menos é mais. E aí, você vai encontrar aqui 2. Tá certo? Essa é a primeira conta que nós devemos fazer. A segunda conta é a mesma coisa, só que agora com o y do centro. Quem é o número que multiplica o y? O número que multiplica o y é menos 2y do centro. Então, isto aqui vai ser igual a 2. Correto? Então, menos 2y do centro é justamente aquilo que está na frente do y, que é igual a 2. Portanto, o nosso y do centro, multiplicando por menos 1 os dois membros, vai ficar 2 dividido por menos 2, vai ficar igual a menos 1. Então, aqui nós estamos achando, gente, né? Portanto, estamos já aproveitando e determinando as coordenadas do centro. Então, aqui, quais são as coordenadas do centro? É xc e yc. O xc é 2 e o y do centro é menos 1. Então, esse ponto aqui nós vamos utilizar para calcular a distância desse ponto até essa reta. Então, o x vale 2 e o y vale menos 1 na fórmula da distância de ponto à reta. Mas ainda está faltando uma outra coisa. Que conta está faltando a gente resolver? Está faltando, gente, a gente resolver a parte que envolve o termo independente. Olha só. Está vendo essa expressão que está aqui? Essa expressão toda é a expressão do termo independente. Está vendo que aqui não tem x e y? Tem xc e yc, que não é o x ou o y que está aqui. O termo independente, nesse exercício, ele é menos 4. Estão vendo aqui a comparação que eu estou fazendo? Então, isso tudo vai ser igual a menos 4. Eu já falei para vocês que isso aqui é a xícara. É a xícara. Né? É a xícara. Tá bom? É a xícara de café. Xícara. Não rima com xícara? Agora vamos melhorar isso aqui, né? É xícara. Tá bom? É a xícara. Xícara de café. Então, a xícara de café é o nosso termo independente, que nós vamos igualar a menos 4 que está aqui, certo? É o nosso termo independente. Então, nós vamos resolver isso aqui agora. Então, quem é a xícara é o termo independente, que é igual a menos 4. E aqui nós vamos substituir os valores. Quem é o x do centro? X do centro é 2. Quem é o y do centro? Menos 1. E nós vamos achar o raio. Então, x do centro é 2. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Mais menos 1 ao quadrado é a matéria nova. É a matéria nova, mas que usa conceitos da matéria anterior. Essa matéria é acumulativa, né, gente? Sozinha. Ela usa muitos conceitos de outras matérias do ano todo. Então, aqui, xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado igual a menos 4. É a primeira matéria da circunferência. E agora, resolvendo aqui, 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1.
menos r ao quadrado, que é igual a menos 4. Arrumando essa expressão, 4 mais 1 dá 5, né? Aí você passa para o outro lado. Quem vai ser o r ao quadrado? O menos r ao quadrado, que vai ficar sozinho na esquerda, ele vai ser o menos 4 menos 5. Aí você passa a resolver isso aqui. Vamos fazer passo a passo, né? Vamos pegar essa flechinha e passar para o outro lado. Então vai ficar aqui, ó, a flechinha toda aqui embaixo. Pronto. Então, menos r ao quadrado vai ser menos r ao quadrado igual a menos 9. Multiplica por menos 1 os dois lados. E aí, você vai obter o raio. Qual é o valor do raio aqui, gente? É a raiz quadrada de 9, que é 3. Bom, depois de fazer tudo isso, ainda nós temos que fazer o quê? Para saber a posição relativa da reta em relação à circunferência, nós precisamos fazer o quê? A gente precisa fazer uma comparação, né? Com a distância. Então, nós vamos calcular a distância dessa reta até o centro da circunferência. De que forma isso? Usando essa formulinha de sempre. Essa fórmula é a distância de ponto até a reta. Então, nós vamos fazer aqui. Distância de ponto à reta. Eu vou fazer aqui embaixo, tá, gente? Distância de ponto à reta. Então, o que vai entrar aqui, ó? Aqui vai entrar a equação da reta, gente. A equação da reta é 2x menos y mais 1 igual a 0. Então, vou colocar aqui, ó, 2x mais y menos 1. Só que não coloca igual a 0. Coloca só o primeiro membro. 2x, não, é 2, eu errei, né? É 2x menos y mais 1 igual a 0. E aqui embaixo você vai colocar o valor de A, que é 2, o valor de B, que é menos 1. Correto? E o x e o y aqui? O x e o y é justamente as coordenadas do centro. Então, o centro, o x do centro é 2, o y do centro é menos 1, menos com menos vai dar mais, né? No próximo passo, vamos fazer aqui na frente. Ó, aqui vai ficar então uma fração. Então vai ficar assim, ó, gente. Ó, dentro do módulo vai ficar 4 mais 1 mais 1, certo? E embaixo você vai ter uma raiz. Vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4 mais 1, 5. Vai ficar a raiz de 5 aqui. Então aqui vai ficar 5. 6, né? Vai ficar 6. Módulo de 6 é 6. Correto? Bom, essa é a distância. A distância aqui deu 6 sobre raiz de 5. Não racionaliza. Não vale a pena você racionalizar. Deixa assim mesmo. E aí nós vamos comparar. Pessoal, não é tão fácil comparar esse valor com esse valor. Não é muito óbvio que isso aqui é maior ou menor que 3. Então, o que a gente faz para poder fazer a comparação? Nós vamos elevar ao quadrado. Então, elevamos ao quadrado, né? A gente eleva ao quadrado o raio e a distância. A distância e o raio. Aí, ao elevar ao quadrado, vai ficar mais fácil, tá? Então, você vai fazer assim, ó. Quem é d ao quadrado? Quem que é o d ao quadrado? O d ao quadrado, ele vai ser isso aqui, tá? Ele vai ser essa fração aqui, elevado a 2. Quando você eleva isso aqui ao quadrado, o que acontece? Aqui fica 36. A raiz quadrada de 5, ela some, vai ficar só 5. Concordam? Bom, esse é o d ao quadrado. E o r ao quadrado? R ao quadrado é 9. Fica mais fácil agora a gente comparar quem é maior e quem é menor? Gente, se eu fizesse 36 dividido por 6, daria 6.
ainda assim seria menor do que 9. 36 dividido por 6, se você fizer 36 por 5, fica maior ainda do que 6, né? Então aqui ó, a gente conclui que D é menor do que o raio. Se o D é menor do que o raio, qual é a posição relativa? Reta secante, né? Nós temos essas posições relativas aqui, certo? Então, no nosso exercício, nós temos uma reta secante, beleza? Então, portanto, temos que a reta é secante em relação secante à circunferência. Tem casa aqui, né? Isso aí. Ok, pessoal? Tudo bem? Eu sei. Eu estava só testando vocês. Tudo bem nesse exercício? Então tá bom. Eu estou vendo que algumas pessoas estão sofrendo mutação aqui, né? Rafa, Minhoto, Ayub, Ferrari e os Santos. Nossa, que coisa, hein? Tá fácil, né? Tá bom. Vamos lá. Redson. Eu não sei quem é o Redson, não. É um Edson vermelho? Tô vendo. Tudo isso aqui está sendo gravado, viu, gente? Ó, observação, ó, tá sendo gravado. Não brinca, não. Quem será, né? Não sei, não. Ô, gente, vamos resolver o exercício 4. Esse exercício aqui, para quem quiser acompanhar, esse exercício aqui, ele está no nosso positivo 1. Ó, o exercício que eu vou resolver agora, ele está no positivo 1. Exatamente. Está na página, deixa eu ver que página que é. Ele está na página, se não me engano, não. Eu acho que ele está na página 15. Ah, tá na, ó. Para quem quiser acompanhar, está na página 15 do LIP, tá? Página 15 do LIP, beleza? Gente, esse exercício aqui eu vou resolver de duas formas. A primeira forma que eu vou resolver vai ser já diretamente do item B. O exercício 4, ele pede para nós calcularmos o comprimento da corda. Vamos explicar isso aqui. Eu tenho aqui uma circunferência e uma reta. Só para vocês verem o que acontece quando você coloca, né, o exercício 3. Ah, é verdade, falta o exercício 3. Desculpa, gente. Falta o exercício 3, tá? Então eu vou fazer primeiro o exercício 3. Vamos lá. Então vamos para o exercício 3. Eu vou copiar aqui o exercício 3, tá? Para vocês. Rapidinho, que aqui é só dar um print e colar. Então o exercício 3 para... O 4 eu vou fazer depois. Ó. Vou copiar o exercício, tá? Vocês me esperam copiar? É rapidinho. Olha aqui. Só copiar, aí a gente já começa. Esse exercício aqui, ele não é tão óbvio, tá? Nós temos umas coisas para discutir aqui nesse exercício. Presta atenção. Ó, na mesma página, nós temos esse exercício aqui, ó. Aumentar, né? Um pouco. A menor distância entre uma circunferência de centro, 3,1 e raio 1 e a reta. Gente, aqui nós precisamos primeiro calcular a distância de
desse centro até a reta. Essa primeira parte aqui é tranquilo, porque é só você calcular a distância, né? Então, eu vou copiar aqui a fórmula da distância e já substituir na equação da reta. Então, o que vai entrar aqui? Aqui vai entrar a equação da reta. A equação da reta é 3x mais 4y mais 7. E aqui embaixo você vai colocar a ao quadrado mais b ao quadrado. Certo? Feito isso, agora eu vou substituir as coordenadas do centro aqui. Então, aqui o valor de x é do centro, tá bom? É a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Então, eu vou colocar 3 vezes o valor de x, que é 3, mais 4 vezes o valor de y. O y é 1, tá? E aqui a gente vai fazer as contas. Então, continuando com essa conta, nós iremos achar aqui ainda em fração. Você vai ter aqui o módulo. 3 vezes 3 é 9, então vai ficar 9 mais 4 mais 7. Isso aqui em módulo. E aqui embaixo vai ficar a raiz quadrada. Milagre, né? Vai dar um número bom, né? Vai ficar 9 mais 16. Então aqui em cima vai ficar 9 mais 4 dá 13. 13 mais 7 é 20. Vai ficar módulo de 20. Só que o módulo de 20, a gente sabe que é 20. Aqui vai ficar 16 mais 9, que dá 25. A raiz de 25 é 5. 20 dividido por 5 dá 4. Gente, esse exercício, ele não pediu a posição relativa, né? Ele pediu o que aqui? O que ele pediu aqui? Ele pediu para você calcular a menor distância entre a circunferência e a reta. Você consegue mentalizar qual é a menor distância entre a circunferência e a reta? Não é muito óbvio, tá? Eu vou desenhar aqui a situação. Ah, que posição que é essa, gente? Qual é a posição relativa? Se aqui a gente tem a distância maior que o raio, em qual situação que eu vou cair? Se a distância é maior que o raio, nós temos aqui que a reta é externa, né? É uma reta externa à circunferência. Mas não foi isso que ele pediu, ele quer saber que você calcule a distância. Então, olha só, nós já sabemos a posição que a circunferência está em relação à reta. Então, aqui eu tenho a circunferência e eu tenho aqui a reta. A reta é externa. Ó, a reta é externa. Tá legal? Essa é a nossa situação. Ele quer saber qual é a menor distância entre a reta e a circunferência. Gente, não é a distância até o centro, é até a circunferência. Vocês perceberam? Olha só, o que a gente acabou de calcular, gente, o que a gente acabou de calcular é essa distância. Essa distância aqui, que aliás é uma distância perpendicular, né? Ó, essa distância aqui, gente, total até o centro, vale 4, né? Daqui até aqui, vale 4. Tudo isso vale 4. Só que não é isso que ele quer. Ele quer a menor distância desse ponto até a circunferência. Vocês concordam que é isso aqui? De todos os pontos dessa circunferência do contorno, a menor distância é essa parte aqui, ó, que eu vou colocar de vermelho. Essa, efetivamente, é a menor distância. Então, essa distância aqui, que eu vou chamar de x, é a menor distância. Então, para nós, x é a menor distância da circunferência até a reta. Bom, esse pedaço aqui nós temos, né? Essa parte que eu vou desenhar agora para vocês de marrom,
Vamos colocar marrom, vai. Ó, daqui para cá, ó. Não, vou colocar de amarelo. Não. De verde. Melhorou? Essa parte verde aqui, gente, essa parte nós já temos. Isso aqui vale o raio, né? E tudo isso aqui, ó, daqui até aqui, ó, isso aqui é o D. Tudo isso aqui é o D, certo? Só que a gente quer o quê? A gente quer o X. Então, como é que você faz para achar o X? O X, ele vai ser a distância total, que é o D, menos o R. Vai ser D menos o R. Aí você vai achar esse X. Então, vamos mentalizar isso? Escrevam aqui, ó. Então, a menor distância, ela vai ser o quê? Ela vai ser 4 menos o raio, que é 1. Então, vai ser 2. Ok? É 3. Aí bate com a resposta, tá bom? Beleza? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Todo mundo entendeu o propósito do exercício? Então tá bom. Então vou passar para o próximo. Agora sim. Agora eu vou fazer o exercício 4. Vamos para o exercício 4. O exercício 4, eu não vou conseguir fazer ele completo, tá? Eu vou... Deixa eu apagar isso aqui, porque foi o que eu fiz na outra sala. Peraí, você não entendeu por que eu subtraí? Eu vou explicar de novo, ó. O exercício, o Edilson, não sei quem que é o Edilson, né? Mas vamos lá. Tem que subtrair porque você quer a menor distância da circunferência até a reta. Certo? Você não quer essa distância. Essa distância aqui, ó, tudo isso aqui, ó, essa parte toda que eu vou colocar de preto, daqui até aqui, tudo isso aqui é o D. Percebe? O D vale 4. O raio vale 1. Então, quanto que dá a distância daqui até aqui? É a diferença. Mas por que eu tenho que fazer a diferença? Porque não é do centro até a reta. É daqui até aqui. É de algum ponto da circunferência até a reta. Professor, mas tem vários pontos, não tem? Eu poderia calcular, por exemplo, a distância, ó, daqui até aqui. Né? Mas não. Eu quero calcular a menor distância de todos os pontos da circunferência. A menor distância é essa. E se ele pedisse a maior distância? Qual seria a maior distância? Seria daqui até aqui? Não, né? Seria exatamente do lado oposto. Seria daqui até aqui, ó. Seria aqui, né? Tá? Esse marronzinho. Se fosse o maior. Se fosse o maior, seria raio, mais melhor, raio mais essa distância. Percebem? Então você tem que olhar pela posição da figura. Entenderam ou não? Ok? É a geometria da situação. Se ele falasse a maior distância, seria aqui. Seria tudo isso. A menor distância é o que está mais perto. Gente, esse exercício é muito importante, tá? Entendeu mesmo, Edilson? Então tá bom. Pessoal, vamos para o quarto exercício. Antes de resolver o quarto exercício, eu vou colocar aqui no gráfico. É isso aí, Rafael Minhoto. Muito bom. Muito bom. Pessoal, eu vou colocar aqui no gráfico as duas funções que aparecem ali. Eu vou colocar aqui a equação da circunferência, que é o nosso x² mais y² igual a 5. Seria aqui o nosso gráfico, certo? Vamos só fazer uma coisa aqui. Colocar uma cor azul.
e vamos colocar a espessura da linha. Tá bom, vai. Espessura da linha 2. Pronto, agora ficou melhor, né? E vamos colocar aqui a outra função, a outra reta, aqui é a reta, né? X mais y menos 3 igual a 0. X mais y menos 3 igual a 0. E vamos ver o que acontece. Olha lá. O que vocês estão enxergando aqui? Eu tenho uma reta. Qual é a posição relativa, gente? O que a gente pode afirmar aqui? Essa reta é o quê? Em relação à circunferência? Essa reta ela é secante, né? Porque ela corta a circunferência em 2 pontos. O exercício está me pedindo para calcular o comprimento. Ele pede duas coisas, né? Ele pede as coordenadas dos pontos de intersecção da circunferência com, né, a reta. Não é externa, é secante, tá? E depois ele pede para você calcular o comprimento dessa corda. Mas a reta não está dentro da circunferência. Uma parte dela está dentro. Então nós temos aqui uma situação onde a reta é secante à circunferência. Certo? Então agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a circunferência. Não é possível. Como é que tira isso aqui, hein? Ah, saiu. Só para me atrapalhar, né? Eu tenho aqui a circunferência. E aí nós vamos fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui uma reta secante. E aí a reta secante, ela determina na circunferência 2 pontos. Certo? Então vamos colocar aqui os pontos A e B. Eu vou colocar aqui os pontos A e B de A e B. A e B, né? A e B. Certo? Como é que eu consigo calcular o comprimento dessa corda do segmento AB? Só tem um jeito de você fazer isso. É você ligar os pontos através do centro. Então você coloca o centro aqui da circunferência. E aí, através do centro, né, vamos colocar o centro aqui bem no meio. Por meio do centro, você vai ligar os pontos. Então você vai ligar de A até C e de C até B. Com isso, eu consegui aqui o quê? 2 raios. Isso aqui é um raio, isso aqui é um outro raio. Então o triângulo ABC, ele é um triângulo o quê? Ele é um triângulo isósceles. Porque os dois lados aqui medem R. Tá certo? E como é que eu faço para achar o raio? Bom, o raio a gente consegue calcular. Gente, para você calcular o comprimento do segmento AB, o que você vai fazer? Você vai ligar daqui até aqui, ó. Essa distância do centro até a reta é uma distância que a gente sabe que ela é perpendicular. Ela forma aqui um ângulo de 90 graus. Isso nós já sabemos, certo? Então você vai calcular a distância. A primeira coisa que você vai fazer, você vai calcular a distância do centro até a reta. A gente já sabe que ela é secante, porque para ela ter 2 pontos aqui, ela tem que ser secante. Então você vai usar um desses 2 triângulos retângulos e vai calcular por Pitágoras, né? Bom, antes você vai calcular a distância. Vamos fazer por partes. Vamos calcular a distância primeiro, depois a gente volta aqui, tá? Então, de novo, aquela nossa formulinha para calcular o D. Então, para você calcular o D, você primeiramente vai usar a fórmula da distância. Essa aqui. Então, aqui dentro, de novo, vai entrar a equação da reta. X mais Y
menos 3. O Azinho é 1, o Bzinho é 1, certo? Aqui é 1, aqui é 1. Ninguém tem dúvida, né? Então aqui você vai colocar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Gente, quais são as coordenadas do centro? Quais são as coordenadas do centro, pessoal? As coordenadas do centro, quando você tem a equação reduzida da circunferência, quem está lá dentro do x quadrado, do y quadrado, não tem nada lá dentro. As coordenadas do centro são 0 e 0. Certo? Lembra da equação reduzida da circunferência? A equação reduzida da circunferência é aquela equação onde você tem lá dentro o x do centro e o y do centro. Ora, se aqui não tem nada, é porque aqui é 0. Certo? Tem que lembrar disso, gente. E o lado direito é o r ao quadrado. Quanto que vale o raio no nosso caso aqui? O raio aqui é a raiz de 5. Então não esqueçam de colocar o raio. Quem que é o raio, pessoal? Vou chamar de R, tá? Quem que é o raio? O raio aqui já está ao quadrado. Então você tem que colocar a raiz de 5. Então esse raio é justamente a raiz de 5. Certo? Vou calcular essa distância. Então, quais são as coordenadas do centro? 0 e 0. E aqui embaixo, vou fazer uma conta, né? E aí eu vou determinar essa distância. Vamos lá, gente. Vai ficar o que aqui? Módulo de menos 3 em cima. Aqui embaixo vai ficar uma raiz, paciência, não tem como resolver isso. Vai ficar a raiz de 2. Então, quanto dá isso? Isso aqui vai me dar para mim módulo de menos 3. A gente sabe que o módulo deixa sempre positivo. Vai dar 3 aqui. E aqui embaixo continua sendo a raiz de 2. Perfeito? Gente, o que eu fiz aqui? Eu achei essa distância. Essa distância vale 3 sobre a raiz de 2. Então, eu já tenho dados suficientes aqui para fazer o cálculo. Olha só, gente. O que eu tenho aqui? Vamos aproveitar esses valores que eu tenho, né, e jogar lá no desenho. Então, agora eu vou jogar o que eu tenho aqui, ó. Olha só. Eu tenho o raio. Esse raio aqui vale a raiz de 5. Este raio vale raiz de 5, certo? O raio vale a raiz de 5. Então, eu só vou fazer o que agora? Eu vou agora fazer um cálculo, certo? Essa distância é igual a 3 raiz de 2. Então, você coloca ali aqui, ó. Ok? Gente, se a distância vale 3 raiz de 2, eu vou deixar aqui, tá, gente? Vamos fazer Pitágoras? Eu preciso fazer Pitágoras agora para achar este comprimento. Esse comprimento aqui, ó, eu vou chamar de x. Perfeito? Fazendo Pitágoras, o triângulo retângulo, né? Então, o que eu tenho aqui, gente? Quem é hipotenusa? O raio é hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual a d ao quadrado mais x ao quadrado. Então, nós vamos agora fazer Pitágoras para achar esse x. Então, volta aqui embaixo. Vamos à nossa continha. Trabalhoso, né, pessoal? Raio ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual a d ao quadrado mais x ao quadrado. Vamos aqui embaixo. Então, substituindo os valores no Pitágoras, o que é que nós vamos ter, pessoal? Quem é o raio ao quadrado? Mas tá de sacanagem, hein? Essa equação aqui às vezes falha. Olha. O enunciado não fala isso. É você que teve que montar. Eu tive que montar um triângulo retângulo. No enunciado, ele só fala que a reta é secante à circunferência. Então, quando você tem uma reta secante, você tem 2 pontos. Eu consegui montar um triângulo porque eu liguei o centro até esse ponto
e essa ligação é raio, e essa ligação é raio. A figura fui eu que o fiz. Eu que concluí. Tá certo? Então vamos lá, gente. Vamos tentar acabar pelo menos essa parte aqui, ó. Então eu vou substituir o raio pela raiz de 5. Gente, r ao quadrado vai dar 5. B ao quadrado, você leva ao quadrado em cima e embaixo. Em cima fica... Ah, agora funcionou, né? Em cima fica 9. E embaixo fica 2. Como é que eu faço para achar o x? Você pode tirar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1. Ou você pode multiplicar todo mundo por 2, que eu acho mais fácil. A gente já fez isso, né, gente? Lembra disso? Só para você eliminar esse 2 aqui, você pode multiplicar todo mundo por 2. Então vai ficar 5 vezes 2 dá 10. 9 dividido por 2, se você multiplicar por 2, você vai cortar o 2 de cima com o 2 de baixo. Vai ficar só 9. E aqui, na frente do x² tem o 2. Lembra? A gente fez isso na relação fundamental da trigonometria. Quem quiser tirar o mínimo, pode tirar o mínimo também. Agora nós vamos isolar o x². Deixa 2x² na direita e passa tudo para a esquerda, tá bom? Deixa o 2x² aqui. Aí você vai ter aqui 1 igual a 2x². Nós temos uma equação simples do segundo grau, que é só você fazer o quê? É só você... Deixa eu tirar isso aqui, né? Ó. Pessoal, vamos retomar aqui, ó. Eu sei que é trabalhoso, gente. Paciência. Paciência é uma virtude. Gente, como é que eu faço para isolar o x²? X² vai ficar sozinho, certo? Aí você vai passar o 2 dividindo aqui. Então, a nossa equação fica resolvida fazendo 1 sobre 2. Gente, o 2 estava multiplicando, passou para baixo dividindo, mas ainda está ao quadrado do x, né? Então, eu vou fazer o quê? Da raiz. Como eu sei que não pode ser negativo, então já vou colocar ali positivo, tá? Então, vai ficar aqui, ó. O x vai ficar a raiz quadrada da fração 1 dividido por 2. E aí, você conclui aqui. Em o x, x é igual a raiz de 1, que é 1. E aqui fica, continua, a raiz de 2. Certo? Como o x é a resposta final, então eu vou racionalizar ele. Ou seja, multiplica em cima e embaixo pela raiz de 2. Em cima e embaixo eu vou multiplicar pela raiz de 2. Então, como é que fica isso aqui? Então, o nosso x vai ser o quê? O nosso x vai ficar uma fração, vai ficar raiz de 2, vai ficar raiz de 2, opa, sobre 2. Acabou? Não acabou. O que é esse x aqui, pessoal? Esse x é a metade da corda. O x é daqui até aqui. Mas esse outro lado também é x, não é? Então, quem que vai ser a corda AB? A corda AB é igual a 2 vezes o x. Então, é o dobro do que você achou. Então, quanto que mede o comprimento da corda, pessoal? Portanto, a corda... Pessoal, a corda é 2 vezes o x. Então, vai ser 2 vezes este valor aqui. É o dobro disso. Corta o 2 com 2, vai ficar só essa raiz de 2. Portanto, o comprimento dessa corda é igual a raiz de 2. Tá bom? Pessoal, eu sei que é trabalhoso, mas aqui eu tive que usar o teorema de Pitágoras. Professor, mas você usa o teorema de Pitágoras em geometria analítica? Aí que tá. São abordagens diferentes. A única parte que envolveu a geometria analítica foi essa formulinha aqui. E o centro da circunferência. Vocês podem reparar que o restante aqui, gente, ó, eu usei o que aqui? Eu usei
geometria plana. Eu usei aqui o conceito de teorema de Pitágoras na circunferência, né? Eu peguei um triângulo retângulo aqui, certo? Gente, para casa, só para terminar, para casa, vocês vão fazer agora, né? Vocês vão fazer agora o item A da seguinte forma. O item A ele pede as coordenadas dos pontos de intersecção dessa reta com a circunferência. Para você achar os pontos de intersecção, você tem que fazer o seguinte, você tem que resolver um sistema de equações, tá? Vocês vão pegar as duas equações, só que eu peguei a equação aqui, eu isolei. Aí você vai pegar o y, por exemplo, e jogar na equação de cima. Eu já montei uma parte da equação. Aqui é a equação da circunferência, né? X² mais y² igual a 5. Aqui é x mais y menos 3 igual a 0. Eu isolei o y da reta, e aí o y ficou 3 menos x. O que eu fiz aqui em cima? Eu já fiz uma parte do sistema. Então, onde aparece o y, você vai substituir por 3 menos x. Tentem fazer isso como exercício. Na próxima aula, eu vou corrigir esse exercício e mais alguns. E aí sim, finalmente, eu vou começar com a matéria nova, que é matemática financeira, que já faz tempo que eu estou falando que vou começar, né? Tá bom, pessoal? Ok? Gente, desculpa, né? Mas hoje foi um pouco pesado, né? Mas faz parte. Você nem sabe ainda, você nem começou.